Olá, boa noite. Será que estou ao vivo aí? Daqui a pouco já chega alguém aí comigo. Estou super animada com a nossa live de hoje, especial sobre delegar. Sobre delegar tarefas, líder. Você tem que aprender, você tem que fazer da forma certa, que dá resultado, que funciona. Vamos lá, quem que tá aí comigo? Quero dar as boas-vindas para quem está assistindo a reprise dessa live também. Você vai gostar muito desse conteúdo, é um conteúdo que vai te ajudar muito na sua liderança. Seja bem-vindo a essa live, você que está na reprise. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Já vou chamar mais alguém aqui, deixa eu ver quem que eu vou chamar. Muitas pessoas aqui que precisam aprender a liderar, a delegar na sua liderança. Será fantástico. Vamos lá então, gente. Se você vai ver a reprise dessa live também vai ser excelente. Com certeza você vai aproveitar esses conteúdos que é de grande valor para o líder. Eu que tenho grande experiência com líder, tenho muitos anos como líder, entendi que se eu não aprendesse a delegar, eu estaria fazendo um desserviço na minha liderança. Eu não estaria contribuindo com a vida daqueles que estavam ali comigo, os meus liderados. Então, vamos lá, vamos começar os conteúdos aí. Olha só. Vamos primeiro contextualizar o que é a liderança. Em primeiro lugar, entender o que é a liderança. A liderança é vista, a gente percebe o estilo do líder, como ele é, se ele é um bom líder ou não. Você mesmo, como líder, percebe isso de acordo com as suas atitudes. Então, a atitude do líder mostra quem ele é, que tipo de líder ele é, tá? Então, esse é o primeiro passo, entender que tudo que você faz, às vezes o líder pensa que não está sendo observado, não está sendo olhado, mas estão olhando para ele. A equipe está olhando sim para as suas atitudes. Então, é muito importante essa conexão e essa consciência do líder, saber o que ele está fazendo para, de fato, ser mais assertivo nas suas ações, ok? Vamos lá, será que vai entrar mais alguém aí com a gente? Para pegar esse conteúdo que vai ser de grande valor, é um conteúdo que vai ser top. E então, a questão da liderança é assim, o líder tem o principal papel dele é desenvolver as pessoas. Então, o líder, a função dele dentro da empresa é desenvolver as pessoas. Porque se não fosse para desenvolver as pessoas mesmo, os seus liderados não precisariam dele. Então, elas precisam de alguém que as oriente, conduza, supervisione de alguma forma e os faça ter mais segurança, mais vontade de crescer, mais desenvoltura naquilo que estão fazendo. Então, é super importante o papel do líder. Eu vou pedir para você enviar esse aviãozinho para alguém que você acha que precisa aprender a liderar e mandar coraçõezinhos aí, porque eu sei que os coraçõezinhos fazem com que o Instagram entenda que é um conteúdo importante. E é, hein? E é. Então, assim, eu gosto de comparar o líder com um maestro numa orquestra. O maestro na orquestra, ele não faz pelos músicos, mas ele apenas orienta os músicos. Com gestos, com as suas ações, ele toma ali, ele dá orientação, garante a harmonia daquela orquestra, garante o ritmo daquilo que está sendo entregue para o público, garante a ordem, garante o andamento de tudo isso. Tudo isso é o maestro que faz.
Se não fosse o maestro, se as pessoas conseguissem se desenvolver sozinhas, elas não precisariam do maestro. Mas é ele que conduz ali, coloca o jeito correto, o ritmo, a harmonia, quem que entra, de quem que é a vez de parar, de quem que é a vez de começar. E ele não fala uma palavra. Interessante, né? O maestro ele não fala uma palavra e também não faz pelas pessoas que estão ali. Ele só conduz as pessoas. Ele só conduz e diz muito, né, naquela condução, sem dizer nada. Para quem está entrando agora, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, nós estamos fazendo uma live, essa live vai ser bem especial sobre como delegar, tá? Taves, né? Taves 14. Oi, Cirlei, consegui entrar. Que bom que você conseguiu. Gratidão por estar aí. Então, eu estou fazendo uma analogia do maestro sendo um líder. Ou melhor, o líder dentro de uma empresa é o maestro. É o maestro, é aquele que conduz, que toca o ritmo, que vê a harmonia do ambiente, que vê se alguma coisa não está legal, melhora aquilo. Oi, Ana, coraçãozinho para você também, Ana. Que legal que vocês estão aqui, pessoal. Então, primeira coisa é isso, entender o papel do líder. Em poucas palavras aí, né? O líder é aquele que desenvolve as pessoas. E conforme o líder desenvolve a si mesmo e aos liderados, os desafios vão aumentando. Conforme ele vai ficando melhor naquilo que faz, ele vai tendo mais desafios e entregando mais desafios para os liderados também crescerem. Então, assim, existem líderes e eu estou bastante presente em algumas empresas, já tive empresa, já fui líder, liderei equipes grandes, então com certeza sei todas as dores, toda a dificuldade que um líder passa, tá? Foram muitos anos de muita experiência que eu trago aqui comigo, né? E assim, ó, alguns líderes e eu em alguns momentos me faltou, sabe o quê? Autoconfiança. E eu enxergo isso quando eu vou fazer um workshop, um treinamento para a liderança de uma empresa. Alguns líderes, por falta de autoconfiança neles próprios, então, né, autoconfiança, eles acabam deixando a sua equipe com uma certa dependência do líder. Você já ouviu falar assim? Empresário, por exemplo, que diz assim: eu não posso sair da empresa. Se eu sair da empresa, a coisa não anda. Já escutou falar isso, pessoal? Quem já ouviu isso, dá um joinha aí para mim, só para eu saber que eu não sou a única que ouvi falar isso, não, né? Se eu não ficar em cima, as coisas não saem. Se eu não der um duro ali, eles não fazem certo. Ó, Ana, já ouviu falar? Acontece muito, gente. Só que aí, o que acontece? Quando o líder não pode sair nem um pouquinho, porque as pessoas não fazem como ele gostaria que fizessem, o que acontece? Ele está tornando as pessoas dependentes dele. É isso que acontece. Oi, Fran, boa noite. Então, o líder, por não saber e por não ter essa autoconfiança desenvolvida, ele acaba deixando com que as pessoas fiquem dependentes dele. E elas aí não fazem realmente nada. E ele sustenta, né? Com essa dependência, cada vez ele sustenta mais. Eu vou pedir, gente, para nós mandarmos uns aviõezinhos, já mandei alguns, para nós convidarmos mais pessoas para essa live. Aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, ó, clica lá, convida mais pessoas e também o coraçãozinho. Manda coraçãozinho aí, porque aí o Instagram entende que está sendo bacana essa live e entrega para mais pessoas. E o conteúdo tá top, eu vou garantir para vocês. Então, continuando. Líder que deixa as pessoas dependentes dele, porque ele não tem confiança nele mesmo e fica muito em dúvida e acaba deixando com que os liderados se tornem desconfortáveis também em fazer algumas coisas por eles próprios. E eles se tornam dependentes daquele líder. Agora, uma coisa que eu vou contar para vocês, eu até acho que eu fiz eu não sei se foi um stories que eu fiz alguns dias atrás, uns 3 dias atrás, talvez alguém viu. Que foi assim: boa noite, Adri, que bom que você está aqui, gratidão.
Nos meus stories eu coloquei o seguinte: existem 4 níveis de funcionários dentro da tua empresa, 4 níveis de maturidade do funcionário, que a gente chama de M1, M2, M3, M4. Vou explicar o que é isso. M1 porque é maturidade 1. Um funcionário recém-contratado que está começando na tua empresa agora, ele é um M1, porque nós comparamos ele como um bebê. E um bebê é totalmente dependente, ele depende de tudo. Ele precisa a cada passo ser conduzido, ser falado para ele, ser orientado em tudo que ele faz. Porque ele é um funcionário, vamos colocar assim, não que ele seja um bebê, mas assim em termos de tempo de empresa, é muito recente, ele é considerado então um bebê naquele contexto. Aí, passado algum tempo, ele fica um M2, que é uma criança. Então, uma criança nos seus 4 anos, 3 anos, 5 anos, você já pode dar um pouquinho mais de liberdade para ela, ela já começa a ter um pouquinho de autonomia, tem algumas coisinhas que ela já consegue fazer sozinha, que ela consegue fazer algumas escolhas, que ela consegue, sob a sua supervisão ainda, fazer algumas coisas sozinhas. Esse é o funcionário de maturidade 2, que é considerado o nível criança. Depois tem o 3, que é o adolescente. O adolescente, ele precisa de apoio. Ele precisa ainda de orientação e precisa de apoio, ele precisa ser muito ouvido. Quando entra na adolescência, são muitas ideias, como na vida da gente. Muitas ideias, muitas vontades, vontades de fazer as coisas e tal, e muitas dúvidas, então ele é questionador, ele tem dúvida. O que é o papel do líder quando ele chega ali na adolescência, quando você tem colaborador adolescente, que já tem um pouquinho mais de tempo de casa, não precisa ser os 12 anos, 11 anos que o adolescente tem normalmente, né? Muito prazer quem está entrando aí, seja muito bem-vinda. Manila! Que saudade da Manila! Seja bem-vinda. Então, isso é o M3, né? Que eu estava falando que ele é o adolescente dentro de uma empresa. O M4 é o funcionário, é o colaborador adulto, considerado adulto. Que ele quer o quê? Ele precisa, na verdade, de uma certa autonomia. Então, o que acontece com alguns líderes? Eu estou muito dentro da empresa, tenho falado com muita liderança. Finalmente consegui tempo. Ai, que saudade. É mesmo, hein, Manila? Então, assim, esse funcionário M4, que é considerado adulto, ele precisa de autonomia, porque quando ele não tem essa autonomia, ele se sente infantilizado. Nada ele pode decidir, nada ele pode fazer sozinho, nada ele pode escolher sozinho. Parece que tem assim uma certa insegurança por parte do líder para aquele liderado. E tem de fato, né? Porque o que eu estava falando antes, muitas vezes o próprio líder não tem autoconfiança e aí ele não delega, ele não deixa para o outro fazer. Então, quando o funcionário é adulto, M4, né, que é o funcionário considerado nessa analogia com mais tempo de casa, ele precisa, até porque ele se sente mais desafiado a fazer coisas diferentes, ele não fica tão dependente que tudo ele tem que perguntar para o líder dele. Ele faz algumas coisas que ele já tem noção de como fazer. Agora, o principal, qual é o nível de exigência do líder para o liderado? O nível de exigência tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Você não pode exigir igual de um funcionário recém, que é uma criança, um bebê, e um recém-contratado, e um funcionário que está lá mais tempo, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos na tua empresa. Não pode ser igual. O teu nível de exigência tem que ser diferente. E o que acontece normalmente? A dificuldade que eu tenho visto em algumas empresas trata todos os funcionários do mesmo jeito. Trata todos os liderados, não importa quanto tempo tem de casa, trata do mesmo jeito. Exige da mesma forma.
Então, eu estou contextualizando vocês antes de dar os 5 passos. Os 5 passos já vêm, calma aí. 5 passos para delegar de forma eficiente, que dê resultado. Que prazer, é a Bonete, é a Jussara, que deve estar aí, né? Muito prazer, Jussara, que você está aqui, que bom. Então, veja lá, se você é um líder, veja como que você está fazendo isso. Será que, de fato, você considera os 4 tipos de maturidade dentro da tua empresa? Aquele funcionário que acabou de chegar, aquele que é um pouquinho mais avançado, que é uma criança, o adolescente e o adulto. Porque os 2 extremos são muito ruins. Quando você não deixa fazer nada, quando você sempre está ali junto, a gente fala que é microgerenciando, olhando tudo, cada coisinha. É aquele líder que pede para mandar um e-mail, mas tem que estar com cópia para ele estar com controle. Tudo ele tem que estar com controle. Ele fica ali minuciosamente olhando tudo que o liderado faz. Isso é muito ruim, porque afinal de contas, o liderado ele não cresce dentro da empresa, ele não cresce nas suas atribuições, tá? Então, olhe, perceba, tenha consciência quando você vai pedir alguma coisa, qual que está sendo o teu nível de exigência e qual que é o tempo de maturidade daquele funcionário. Observe isso. E vamos mandar aviãozinho aí, pessoal, para mais gente vir. Porque esse tema tá legal e ainda vai ter os 5 passos para você delegar com categoria, com efetividade, de jeito que funciona mesmo. Isso aí é muito estudo, tá, pessoal? Não fui eu que inventei, é muito estudo mesmo para acabar trazendo isso para vocês aqui, tá? Não queria dar boa noite, atrapalhar, imagina. Então vamos lá. Os 2 extremos são ruins, e se você trata o funcionário bebê como um adulto, também é ruim. Ele fica inseguro, ele se perde, ele se desmotiva porque ele não tem o alcance que você gostaria que ele tivesse. Então, nenhum dos extremos é bom. A questão é, eu sempre falo, essas lives elas têm trazido muita consciência para o líder, para ele entender qual que é o seu momento e aí sim exigir do funcionário da forma mais correta, tá? Eu tenho trabalhar sempre e não me cobrar tanto como estagiária, imagine! Então veja, Ana, você é estagiária, né? Então veja lá, como será que o teu líder está cobrando as coisas de você? Porque o estagiário é considerado ali bebê no comecinho, depois uma criança. E até ele terminar a faculdade, até ele terminar os seus estudos, ele continua sendo uma criança, no máximo um adolescente. Ele não pode ter as responsabilidades de um adulto, quando a gente faz essa analogia, tá? Muito bem. Eu não sei tudo, tô ali para aprender. Claro, com certeza. E aí, pessoal, o que acontece? A gente, para crescer na nossa liderança, todos nós que somos ou que fomos, né, que não é no momento, mas que vai ser líder, todos nós precisamos das pessoas para crescer. Ninguém vai crescer sozinho. E nós precisamos do tempo das outras pessoas, do dinheiro das outras pessoas que são nossos clientes. Nós também precisamos disso para crescer, para evoluir. Nós precisamos delas, da inteligência dessas pessoas, nós precisamos do trabalho dessas pessoas. Então, olha como é importante eu ter essa consciência de que para eu evoluir como líder, eu preciso do outro. Eu não estou ali para fiscalizar, eu não estou ali para fazer por ele, eu não estou ali para torná-lo dependente. Eu estou ali na liderança para desenvolver as pessoas. E a melhor maneira, a melhor ferramenta que você, líder, tem para desenvolver as pessoas é como? Delegando de forma correta. Delegar é o único jeito de você fazer a tua empresa crescer. Porque senão, caso contrário, o líder que não delega é aquele líder que está no operacional. E se o líder ficar no operacional, a empresa não cresce. Faz sentido?
E muitas vezes eu passei por muitas experiências de não querer delegar por medo. E agora eu vou falar algumas coisas que impedem as pessoas de delegar. Medo, por exemplo, que o outro faça e até faça melhor que eu. É uma insegurança. Imagine você num departamento, numa empresa grande, onde muitos querem, cobiçam o lugar da liderança, e aí você vai delegar e o outro vai pegar o teu lugar. Cria-se esse medo. Mas aí, pessoal, é a mente da pessoa ligada à escassez e não à abundância. Porque se vierem pegar o teu lugar, você vai ter outro lugar melhor ainda, porque foi um líder que desenvolveu aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente tem esses medos, e eu sei porque eu já passei por esses medos. A gente tem esses medos porque a gente está ligado na escassez e não na abundância. Quando você se dá conta disso e muda, sabe uma chavinha lá que muda o teu mindset? Você passa a não precisar ter esse medo mais. Não é conveniente, não desenvolve, não cresce se você tiver esse medo que o outro vai te substituir ou vai tomar o teu lugar. A outra coisa que impede de delegar com assertividade é pensar que o outro não sabe fazer. E eu também tive muito disso. Não vou deixar o outro fazer, não, porque ele não sabe. Mas ele só vai saber se ele fizer, não é? Então, logo mais, daqui a pouquinho, já vou começar a falar dos 5 passos. E esses 5 passos vão dar clareza para você. É um passo a passo mesmo, é uma receita de bolo. Como que você vai delegar bem direitinho para que aconteça no final aquele resultado que você deseja. E a outra coisa que impede o líder de delegar com assertividade e até de delegar de qualquer forma, porque muitas vezes ele agarra aquilo porque está apegado. Então, o terceiro problema, a situação que não deixa acontecer a delegação da liderança é justamente esse apego. Ele apega-se naquela tarefa, naquele jeito de fazer, naquela condição ali e não larga para ninguém. É o apego. Tem até líder, vocês acreditam? Eu faço consultoria em empresa, vou nas empresas e pergunto. Daí tem a queixa, o líder fala assim, normalmente ele fala assim, ó, quem é líder vai se identificar aí. Eu não tenho tempo de nada, eu não consigo, não dou conta, eu trabalho muito mais horas do que deveria trabalhar. Em vez de trabalhar 8 horas, eu trabalho 10, 11, 12 horas, levo para casa trabalho, ou então tem o final de semana que eu estou trabalhando, enfim. Sabe por quê, líder? Porque está apegado, porque não delega. Porque quando você começar a delegar, você vai ter uma leveza muito maior nas suas tarefas. Mas então, Cirlei, conta logo os 5 passos. Eu vou falar agora para vocês. Então, os 5 passos. Se você é líder, vale a pena anotar. Vale a pena porque é uma experiência aí que você vai ter de você poder fazer isso de fato direitinho, passo a passo e ter resultado na hora que você for delegar aí. Então, o primeiro, porque a gente tem muitas tarefas na empresa, certo? E talvez você tenha uma equipe aí de 3, 4, 5, 10, 12, 20 pessoas. O que você vai fazer? É delegar para a pessoa certa. Delegar para a pessoa certa. Não adianta você querer que uma tarefa que seja assim minuciosa, bem detalhada, falar para aquela pessoa fazer e aquela pessoa ela é mais expansiva, mais da conversa, não é tanto do detalhe. Claro que não vai sair de acordo. Então, delegar para a pessoa certa, conhecer os seus liderados. Conhecer o perfil, de preferência conhecer o perfil comportamental que nós temos aí, 4 perfis comportamentais, que é tema para uma outra ocasião, uma outra live, mas já tenho lá no meu feed, tem alguma coisa sobre perfil, ou nos stories. E o que acontece? Sabendo o perfil comportamental, você vai delegar, você vai conduzir a tarefa de acordo com o perfil. Aquele que é mais falante, tarefas para pessoas mais falantes, de repente se comunicar com o cliente, fazer uma ligação, mesmo por WhatsApp.
Precisa de uma planilha, aquele que é mais detalhista. Normalmente a pessoa detalhista do perfil conforme, ela é mais quieta, ela não é tão de conversa, porque ela é mais quieta, ela é mais ligada no detalhe, mais metódico. Então você tem que conhecer as pessoas. Aquele que é mais mão na massa, que vai direto ao resultado, vai direto ao ponto, é mais rápido, você manda para um outro que é o dominante. Aquela outra tarefa que é diferente no sentido de tem que ser feita com calma, com muita atenção, com muito esmero. Pode ser para um estável, que a velocidade dele é diferente do que um dominante. Então aí a gente tem quatro tipos de perfil comportamental, não vou detalhar todos agora, mas você, líder, precisa conhecer os teus liderados. Concordam aí, pessoal? Concordam? Quem? Manda coraçãozinho aí, estão concordando aí? Manda coraçãozinho que é para eu saber, que estamos na mesma página, falando aí a mesma língua, tá bom? Então, o passo 1, delegar para a pessoa certa. Passo 2, mostrar o sentido daquela tarefa. Mostrar o porquê que ele tem que fazer aquela tarefa. Às vezes, até assim, arrumar uma prateleira. Eu tenho atendido lojas. Então, assim, arrumar uma prateleira, uma arara de roupa, quem trabalha com roupas, né? Mostrar o porquê. Por que tem que ser pelo tamanho, se você quer pelo tamanho, ou pelas cores, se você quer pelas cores, ou esse tipo de roupa a gente não dobra, a gente deixa pendurado, ou esse outro a gente dobra. Mas então mostre, fale, converse com ele para fazer sentido para ele. Não é assim quando a gente vai fazer uma tarefa, quando você entende o porquê daquela tarefa, é muito mais fácil de você executar, porque faz sentido para você. Então eu vou levar uma pilha de roupas daqui para lá, numa loja, por exemplo, mas por quê? Por que eu tenho que trocar essa prateleira de lugar? Por que eu tenho que pôr mais no alto ou mais no baixo? Ou fazer uma planilha de quem trabalha lá num escritório, alguma coisa assim, na parte administrativa? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que eu tenho que fazer essa lista? Por que eu tenho que... É isso, mostrar o sentido daquilo. Então você pegou a pessoa certa, mostrou o porquê. Aí o terceiro passo é o mais importante. Boa noite, Nath, a outra Nathalie também que entrou, a Pri, obrigada Pri por estar aí, o Giga, Thiago, boa noite. O terceiro passo, gente, é o processo. Eu digo assim, que é no passo do processo que vai determinar o desempenho, o final daquela tarefa. É o processo. Se ele já está com a pessoa certa, a tarefa já está com a pessoa certa. Se a tarefa já foi explicado o porquê de fazer aquilo, agora no processo é como se você desse assim o passo a passo, de preferência até escrito. Se for possível, até escrito. Por quê? Porque você está criando um processo e não é só para aquele colaborador. Você está criando um processo para a tua empresa. Então, se for possível, o passo a passo por escrito. Mostre como que faz, como que é a tarefa finalizada. Entende? Então, eu quero uma planilha assim. Você mostra, ó, eu quero assim... com essa divisão aqui, com esses pontos a serem considerados aqui, essas letras aqui, essa parte aqui você sublinha, a outra não precisa sublinhar. Faça em 2 páginas, sempre colocando o porquê. Faça em 2 páginas, fica mais espaçado, dá pra gente ver melhor, dá pra visualizar, é em ordem alfabética, não é em ordem alfabética. Tudo o detalhe que você puder, você vai colocar ali. Fale também para o liderado como que você não quer. O que vai indicar? A gente fala que são os indicadores. Quais são os indicadores de que a tarefa está bem feita ou que ela está mal feita? Então, converse com ele. E assim, conversa você fala e ele responde. Você explica, troca uma ideia e ele responde. Não você discursar na frente da pessoa, falar só você falar, porque talvez ele não entendeu nada. E quando vem e vai, né, a fala é assim, vai e vem, um fala, outro responde, ele pergunta e tudo, você vai conseguindo perceber se tem dúvida,
você vai conseguindo perceber se tem dificuldade, se é muito desafiador para ele. Você consegue entender até o nível de maturidade que nós falamos lá atrás, que ele está apresentando ali para aquela tarefa. Talvez é a primeiríssima vez, ele nunca viu aquilo feito, então tem que colocar detalhes sim, tem que colocar os indicadores. A melhor forma é você dizer assim, olha, quando ficar pronto, vamos falar da prateleira lá de roupas que eu dei o exemplo também. Quando ficar pronto, eu vou olhar aquela prateleira, ela vai estar retinha, vai estar bonita ali, bem o tamanho exato de todas as peças, né? Cada tamanho, ou pela cor, ou pelo modelo, enfim, fale como que você quer ver a coisa pronta. E eu assemelho essa parte do processo como uma receita de bolo. Porque esses dias eu estava pensando o seguinte, o óbvio precisa ser dito. Para o nosso colaborador, o óbvio precisa ser falado. Porque é óbvio para nós, é óbvio para você, líder, não é óbvio para ele. Então, há necessidade de falar sim, mesmo que pareça óbvio para você. E aí eu estava me lembrando de uma receita de bolo, quando a gente pega a receita de bolo, agora é mais pela internet, né? Tudo mais fácil. Mas antigamente que tinha lá o caderninho de receitas, alguns têm ainda, a gente escrevia o seguinte, coloque em forma untada. Para que dizer que é untada? Claro que é forma untada. Vai fazer um bolo, não vai colocar numa forma untada? Na internet também fala, gente. Por quê? Porque por mais óbvio que pareça, pode vir alguém que não conheça o processo e não fazer da forma correta. E quando você deixa por escrito, vai te facilitar a vida. Por quê? Porque você já tem lá no arquivo, vai deixar no arquivo lá, a coisa por escrito e a pessoa vai lá e olha a receita. E vai ter até lá, coloque em forma untada. Ou seja, faça certinho, do jeitinho que tem que ser feito, que não tem erro. Mas tem que ser falado, tá? Então esse aí é o terceiro passo que eu considero assim o mais importante, agora junto com o quarto passo, que também é importante. Terceiro é o processo. O quarto passo a gente vai chamar de acompanhamento. Então, o acompanhamento você vai acompanhar ao longo do processo. Enquanto está sendo feito, você coloca o acompanhamento, tá? Uma coisa no processo também, que eu não falei, que é o passo anterior, é colocar prazo. Porque uma coisa é você dar para uma pessoa que é dominante, ela é rápida para fazer o negócio. É rapidinho, ela faz. É um prazo. O outro é mais minucioso, mais devagar, é outro prazo. Então, observe qual que é o prazo que você precisa para delegar para a pessoa certa. E no processo, você fala também do prazo. Quando você for fazer o acompanhamento, que é o quarto passo, você vai acompanhar ao longo do processo, não ficando em cima da pessoa. Porque isso, a gente fala que é microgerenciar, fica muito assim em cima, deixa a pessoa estressada, deixa ela sem liberdade, sem vontade até de fazer a coisa, porque fica ali em cima. Então, deixa fazer de forma que ela possa ter uma certa liberdade. Mas, se é uma coisa que é para o dia inteiro, você dá uma olhada, né? Delegou agora, dá uma olhada daqui meia hora, dá uma olhada daqui uma hora, vai e pergunta, tá tudo certo? Tá com alguma dificuldade? Qual que é o teu desafio maior aqui? O que está acontecendo aqui? E vai para lá. Deixa ela falar se está com problema, se está com desafio, se está com dúvida e vai para lá. Mas esse acompanhamento é necessário e eu vou já falar por que é tão preciso, necessário fazer esse acompanhamento. E o quinto passo, então, é o feedback. O feedback daquilo que foi feito. Vamos supor que a pessoa terminou, mas só que você não vai pegar lá, ensinou o processo e já vai para o feedback. Tem que ter o acompanhamento. É necessário o acompanhamento. E o feedback é você chegar para ela e elogiar, validar aquilo que foi feito,
dizer, né, que tá bem, que foi legal ou não. Então, se não foi legal, é o momento no feedback também de você falar que tudo bem, que dessa vez tá certo, tá ok, mas que era para ela olhar, para fazer assim e tal. Ou então corrigir, né? Se for alguma coisa relevante, você vai corrigir para que ela faça de novo, que ela corrija aquela parte. Só que isso, muitas vezes, você vai já falar no acompanhamento. Então, na entrega, provavelmente vai ter muito parecido com aquilo que você deseja. Se não estiver totalmente diferente daquilo que você deseja, é porque alguma coisa falhou lá atrás. Ou na hora de falar o processo, ou na hora de falar o prazo, ou na hora do acompanhamento, ou não é a pessoa certa, lá o primeiro passo, que a pessoa é toda atrapalhada para fazer aquilo, porque é do perfil dela, é diferente, o perfil dela é um e você deu uma coisa totalmente que não combina com o perfil da pessoa. Então, conhecer o liderado é super necessário. E aí, se a coisa não saiu do jeito ainda que você queria, pergunte, dialogue. Por quê? Porque você está desenvolvendo ela, mas você também está se desenvolvendo a você mesmo. E muitos líderes falam o seguinte, que já escutei também essa fala. No tempo de eu ficar explicando, eu vou lá e faço. Mas ele não percebe que daí toda vez ele tem que fazer. E esse explicando, ele vai ter que ter essa paciência, vai ter que ter esse passo a passo uma vez. A segunda vez já vai ser mais leve para ele. A terceira vez, melhor ainda. E uma coisa que era uma das desculpas lá para não liderar ele não consegue fazer tão bem quanto eu faço. Mas claro que ele não consegue. Quantas vezes, líder, que você já fez aquela tarefa? Então, de fato, ele não está preparado tanto quanto você. Agora, pensa num bolo, que eu estava falando do bolo. Se uma pessoa lá, a tua mãe, a tua avó, faz um bolo genial, muito gostoso, muito saboroso, e se você der a oportunidade para outra pessoa, com o mesmo passo a passo, com os mesmos ingredientes, talvez a primeira vez não fique tão bom. Mas se ela fizer 2, 3, 5, 10 vezes, claro que vai ficar bom. Claro que a pessoa aprende. E por que tem líderes que juram de pé juntos que eles não vão deixar porque a pessoa não faz tão bem quanto eles? Não faz agora, mas vai fazer. Então, quando você começa a delegar, líder, você começa a crescer como líder. Porque você está desenvolvendo o outro. E se o líder está tanto no operacional, quem que está liderando? Se o líder fica fazendo, ele não tem tempo de liderar. Ele não tem tempo de pensar na parte estratégica da empresa. Então, líder, você precisa dar essa atenção para o teu delegar tarefas. Precisa sair, mas volto logo. Claro, vai ficar gravada. Se precisar, ver depois daí, tá? Sem problema. Então, pessoal, voltando lá, o óbvio precisa ser dito. Precisa você falar o feedback para a pessoa. E talvez você não foi tão clara ou tão claro na tua forma de pedir para a pessoa. Então, numa conversa, até pergunte para ela, mas como que você tinha entendido? Pergunte para ela. Não precisa nem chegar no feedback para fazer essa pergunta. Vai fazendo no acompanhamento já essa pergunta, tá? E uma coisa bem importante, gente, bem importante mesmo, que eu pequei muitas vezes por isso, por não saber antes como fazer, mas agora eu sei. Delegar não é delargar, tá? De novo, delegar não é delargar. O que é delargar? O delargar é assim, não dá explicação nenhuma, acha que é óbvio que o outro vai saber fazer. Então, faz para mim aquele relatório. Então, você faz lá, põe lá todos os itens lá no relatório e larga a pessoa. Eu preciso para hoje de tarde. E aí, de manhã, de tarde, só vai ver a pessoa na hora de pegar o negócio. E aí fala o quê, líder? Nossa, como ficou ruim,
Como não ficou de acordo, a pessoa não entendeu nada, mas claro que ela não entendeu nada, né? Foi delargado. Então, líder, tem que ter explicação, tem que ter prazo, tem que ter o jeito que você quer a coisa pronta. Eu acho que esse é o melhor sinal. Indique para a pessoa como que fica quando estiver pronto e quando estiver bom. Aí ela vai saber o que ela tem que entregar para você, tá? Então comigo, pessoal, manda coraçãozinho aí que eu vou tomar uma aguinha. E aí, eu acho engraçado porque alguns líderes falam assim que até é motivo da gente rir junto, sabe? Eu com essas pessoas que eu estou treinando. Eles dizem assim, o culpado é a pessoa, o culpado é ele lá, o funcionário, o colaborador que não entendeu. Daí a gente vai ver, mas peraí, como é que você pediu mesmo? Então, às vezes o líder tem essa, eu não vou dizer uma mania, mas um hábito de achar culpado, que a coisa não saiu bem feita porque o outro não fez bem feito. Mas na realidade, puxa a consciência, traz a consciência aí de que se talvez não saiu bem feito, quem sabe foi porque você não explicou a contento. Você não explicou da forma minuciosa que nós estamos falando aqui, né? E por que você, como líder, muitas vezes executa de uma forma muito mais rápida, executa melhor e tudo isso? Porque talvez, líder, você não desenvolveu no seu liderado o senso de urgência e nem o senso de dono. E aí você, líder, você enxerga e o outro não enxerga aquilo como urgente, não enxerga aquilo como sendo dono do negócio. Mesmo não sendo líder, é para isso. Líder precisa desenvolver o senso de dono em si mesmo e colocando isso na equipe. Então, às vezes a gente tem que olhar um pouquinho além do delegar. Os 5 passos já foram, né? Mas olhar um pouquinho além do delegar, que é o quê? A cultura. Qual que é o tipo de cultura que está na tua empresa? Qual que é o tipo de cultura? Será que é a cultura da alta performance? Será que é a cultura da autorresponsabilidade, de fazer o melhor, de entregar o melhor possível? É isso que está sendo ensinado na tua empresa? Ou será que as pessoas que entregam mais ou menos, tá bom? Ou será que eles não são solicitados para entregar nada? Ou seja, você não delega. Eles são ajudantes, os colaboradores são ali ajudantes da tua equipe e você faz tudo. Então, tudo isso é cultura. Cultura, o líder é uma das pessoas chaves para desenvolver a cultura, através do seu exemplo. Então, a questão da confiança, por exemplo, a autoconfiança do líder sempre tem que estar em alta, tem que estar autoconfiante do trabalho dele, do jeito que ele está fazendo. Se não está, tem que desenvolver. Isso é inteligência emocional e precisa ser desenvolvida, líder. E o teu estilo de liderança, você vai espelhar eles, você vai refletir, o teu jeito vai refletir lá nos seus liderados. Então é muito importante o líder observar como que ele está, a sua atitude. Quantas vezes que eu, em equipe minha, eu chegava mal-humorada, brava, aquilo poluía o ambiente, contamina o ambiente. Então vocês também têm que perceber que o teu jeito de ser vai refletir naquele liderado. Se você é mais mandão, se você é mais arrogante muitas vezes, prepotente, como que essa equipe está recebendo essas ordens, essas delegações aí do líder? Observe, líder, como que você, que é o líder e que tem que ser exemplo, e muitas vezes não se dá conta disso. Muitas vezes não se dá conta disso, ao contrário, pensa assim, não, por eu ser líder eu posso fazer diferente, agir diferente. Pelo contrário, você é o exemplo, né? Então, construir essa cultura.
Se tem mais do que um líder, outros setores, talvez um diretor, uma pessoa acima de você, vocês vão construir juntos a cultura da empresa, vão determinar juntos o que é importante. Na parte da cultura tem a missão, os valores, a visão da empresa, aonde que essa empresa quer chegar, onde que ela quer estar, tá? Outra coisa que pode estar atrapalhando o líder na hora de delegar, talvez é um erro, um problema, uma falha lá na contratação das pessoas. Que daí é outro tópico também. Porque tem como fazer contratação assertivas, tem como fazer contratação que dê certo, né? E se você errou na contratação, certamente na hora de delegar vai dar errado. Certamente na hora de delegar vai ter um problema aí no resultado, né? Então, lembrar sempre de que quanto mais, vamos supor que na contratação deu tudo certo, a pessoa está apta, já é adolescente ou adulto, preferencialmente adulto, que precisa de tarefas, de autonomia. Quanto mais essa pessoa fizer, melhor ela vai ficar. Quanto mais ela exercitar aquilo, melhor ela vai ficar, tá? Quando que delegar, então, não dá certo? Quando que, se nem mais está falhando isso? É porque você talvez pulou etapas. Observe se você não está pulando etapas. Observe se você está conferindo durante o processo. Se você está fazendo aquela volta lá e olhando o desempenho, verificando. Porque delegar é um processo. E muitas vezes o líder fica ansioso pelo resultado. Tão ansioso que vai lá e faz. Tão ansioso que não dá tempo da outra pessoa nem começar a fazer. E aí o líder fala assim, não, mas é porque eu faço muito melhor que ele. Claro, líder, você já fez muitas vezes. Deixa o outro também aprender a fazer, né? Aquilo que eu falei lá no início da liderança, o líder é o maestro que cuida da harmonia, que cuida do ritmo, que cuida quando que cada um entra, né, com o seu instrumento. Isso é delegar, isso é liderar. Delegar também, porque olha só, o maestro, ele nem fala nada com as pessoas que estão ali. Ele de olhar para as pessoas, elas já correspondem àquilo que ele precisa. Então, assim, observe também, líder, se você não está ficando demais no operacional. Porque é uma mania de líder ficar no operacional, é um hábito, pessoal. É um hábito. E se líder fica no operacional, quem está liderando? Quem está liderando? Outro dia eu falei sobre uma analogia, eu gosto de trazer essas historinhas porque elas ilustram, né? Então, assim, se você está num voo, pensa você viajando de avião e no meio do voo começam a servir lá um cafezinho, o refrigerante, a água, e quem que está servindo? O comandante. O comandante está servindo aquele pessoal ali. Se o comandante está servindo, quem que está no comando? É igual ao líder. Se o líder está servindo o cafezinho, modo de dizer, né? Se está ali no operacional, fazendo coisas que ele poderia delegar, quem está no comando? Está à deriva. Está um barco à deriva, né? Um avião sem piloto ali. Então, o líder, na verdade, ele não deveria estar no operacional. Ele deve saber fazer, saber conduzir as pessoas, orientar as pessoas da sua equipe, mas não necessariamente ele estar no operacional o tempo todo, tá? Então, seja você o maestro da tua equipe. Seja você aquele líder que, de fato, desenvolve as pessoas, porque esse é o principal papel do líder, a ponto das pessoas chegarem em lugares que elas não imaginavam que poderiam chegar, a menos com a tua liderança. Então, aquilo que eu falei no início, quando o líder não delega, ele acaba fazendo um desserviço à empresa, porque ele acaba fazendo demais. Só que o que acontece? Estão gostando, pessoal? Tá fazendo sentido isso tudo? Vou contar para vocês o que acontece.
normalmente quando a pessoa se torna líder. Manda coraçãozinho aí, é o nosso meio de comunicação aí, o sinalzinho é o coração. Manda coraçãozinho aí se tá bom o tema. O que acontece quando o líder, quando a pessoa se torna líder? Normalmente, ela é um bom fazedor daquilo que ela faz, né? Então, vamos dizer, um líder de departamento, ele faz as coisas muito bem, ele consegue, enfim, ele consegue lá dar conta do recado muito bem da parte de fazer, né? De fazer, o operacional. E aí ele sobe para a liderança, ele acaba, de alguma forma, aprendendo e se destacando ali, e ele sobe para a liderança. Ele é convidado a ser um supervisor, um coordenador, um líder de equipe. Ai, que bom que você voltou, Jussara. Legal. E essa pessoa que está ali, ele acaba tendo a mesma visão e a mesma atitude de quando ele não era líder e continua fazendo. Então aí ele acumula o fazer e mais tudo aquilo que tem que o líder precisa fazer, executar como líder. E aí o que acontece? Ele chega para os meus treinamentos, ele chega numa conversa comigo e fala assim: eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, levo serviço para casa, trabalho finais de semana, não tem qualidade de vida. Sou o primeiro que chega na empresa e o último que sai. Por quê? Porque não delega, porque não aprendeu a delegar. Então, delegar para o líder significa qualidade de vida. E muitas vezes, por apego, nós já falamos disso, o líder acha que o outro não vai conseguir fazer, não vai dar conta, não vai fazer tão bem, ou vai fazer bem demais, isso o torna inseguro, o líder fica inseguro e prefere que o outro não faça, para não tomar o seu lugar, né? Muito bem. Joia, pessoal! Me contem aí, alguma dúvida sobre delegar? Pegaram os 5 passos? Pegaram os 5 passos? É muito interessante quando você faz esse passo a passo, você começa a ver que dá certo, líder, dá certo, funciona. E muitas vezes há uma resistência do líder, não é do liderado, é do líder em delegar. E cria uma cultura que as pessoas ficam dependentes na empresa. Isso é uma cultura muito ruim, porque líder tem que ter essa liberdade de poder fazer as coisas de líder. Além do mais, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver ainda mais, alçar novos voos, melhorar como líder, estudar para ser um líder ainda melhor, mas se ele fica fazendo, não delegando, ele não dá conta disso tudo, né? Vamos lembrar os passos? Quem que se lembra dos passos? Vamos ver. O primeiro passo é delegar para a pessoa certa, tá? Segundo passo, que faça sentido para a pessoa, mostrar para ela o porquê de fazer aquele tipo de tarefa daquela forma. O terceiro é o processo. Não esqueça a etapa do processo, é o passo a passo, é a receita de bolo, os ingredientes, a forma de fazer, o tipo de forma, unta a forma, coloca a farinha na forma, todos os detalhes, por mais óbvio que pareça para o líder. Coloque prazo, quando que você tem que me entregar essa tarefa pronta, tá? Esses são os indicadores que você vai ter que falar para o seu liderado para ele poder executar corretamente aquilo que você pediu. O quarto passo é o acompanhamento. E isso você não deixa para fazer no final. De tempos em tempos, se é uma tarefa de um dia inteiro, você vai lá de hora em hora, a cada 2 horas, dá uma olhada. Se é uma tarefa de 2 horas no total, você fica ali um pouquinho os primeiros minutos, volta ali nos 50 minutos, volta mais uma vez e o final, tá? E sempre perguntando, dialogando com a pessoa que está fazendo, qual que está sendo a tua dificuldade. E o quinto passo é dar o feedback.
Feedback também faz o teu funcionário, o teu colaborador crescer. As pessoas precisam de feedback para saber como que elas estão. Se elas estão evoluindo ou se elas estão estagnadas. Se está ruim ou se está bom. O feedback, pessoal, eu costumo dizer que é como aquele joguinho que a gente brinca com criança, esconde um objeto da criança e aí vai falando assim, olha, tá quente, tá frio, quando tá muito distante, tá frio, a criança não tá achando o objeto porque tá frio. Quando tá muito distante daquilo que você gostaria, você tem que dar esse feedback, como se estivesse dizendo assim, olha, tá frio, aqui não é desse jeito, você tem que mudar o jeito, vai pro outro lado, faz de outra forma para ficar quente o jeito que você tá fazendo, tá? Então, líder, feedback é isso, é você dizer, olha, tá indo bem, pode melhorar aqui. Eu vou dar uma live qualquer dia só sobre feedback, que tem vários pontos também para a gente colocar. Mas assim, rapidamente falando de forma abreviada, é justamente isso. Dizer aonde que ela tem que melhorar, mostrar, e faz parte também do delegar. Porque quando você delega, lá no final você tem que mostrar para a pessoa esse feedback. Não ignorar. Muitas vezes, olha o que faz. Delarga, né? Faça lá. Faz lá para mim. Não dá prazo, não dá os indicadores, não fala o jeito que é para fazer, não fala como que você quer que a coisa esteja pronta, quando estiver pronta, como que tem que estar. E aí delargou. Aí quando a pessoa faz, dá uma olhadinha assim, insatisfeito, mas não fala nada. Não fala nada também. Errou em tudo. Porque afinal de contas a pessoa não aprendeu como fazer, não teve passo a passo, não teve o porquê de fazer aquela tarefa, não teve acompanhamento e no final das contas não teve nem feedback. Então, coitado desse liderado, né? E agora, recente eu estava vendo uma pesquisa que muitas pessoas se demitem das empresas por causa dos líderes. As empresas estão perdendo grandes profissionais por causa dos seus líderes. Eles não pedem a conta, não vão embora por conta do seu salário, ou por conta das atividades, ou por conta de que não gostam da empresa, num todo. Eles têm alguma coisa com o líder. Então, como é importante o líder olhar para si, se desenvolver sua autoconfiança, certo, líder? Tudo isso é muito importante para o teu desenvolvimento, tá? Vou pedir, que eu sempre peço, aquela foto. Vou tirar os comentários um pouquinho, se vocês puderem fazer a foto. Beleza? Printou a tela? Eu prefiro fazer a pose, pessoal, porque às vezes me colocam lá e a gente fica com uma cara feia, abrindo boca e de um jeito muito estranho, muito esquisito. Então, assim fica mais bonitinho. E aí, se você puder me marcar lá e dizer o que você aprendeu com essa live. Tenho certeza que te trouxe consciência, tenho certeza que teve pontos aí que você talvez fazia por instinto, sem pensar no passo a passo de como delegar, tá bem? Agradeço demais que você esteve comigo. Vou terminando para que a gente não corra o risco aí de não poder salvar a live, né? Porque de repente o Instagram corta, tá bom? Um grande abraço, segunda-feira tem mais, sempre 19h29. Convide mais pessoas, mais líderes que precisam estar aqui conosco. E essa live vai ficar gravada então, tá bom? Um beijinho para vocês e até a próxima. Tchau!